que não é baixa autoestima? Vamos entender isso. O que não é baixa autoestima? Baixa autoestima não é falta de autoestima, não é falta de autoestima, é você se sentir estimada, é se sentir tranquila, feliz, de bem com a vida, empoderada, decidida, confiante, ativa, proativa, em harmonia, em equilíbrio emocional, extrovertida, alegre, empoderada, solidária, corajosa. Tudo isso é autoestima elevada. Percebe? O que não é baixa autoestima? É você perceber que você tem valores, virtudes, qualidades, que você tem força, vigor, capacidades, potencialidades, que você é uma pessoa que tem todas as dimensões da sua vida em equilíbrio, tanto profissional, intelectual, espiritual, a saúde física, a saúde psíquica, o lazer, a sexualidade, relacionamentos afetivos, amizade, interação com o meio ambiente e na sociedade, e você sendo solidária, né? Isso é não ter a autoestima baixa. Isso né? Vamos compreender isso. O que não é baixa autoestima? O que não é baixa autoestima? É uma pessoa que se arruma, que não arruma desculpas para nada, que não vive uma vida de achismo, né? Cheio de mimimi, que não se sente vítima dos favorecidos, uma pessoa que está de bem consigo mesma, em harmonia com a espiritualidade, com o amor, com a justiça, com a inteireza, com a solidariedade, vivendo uma vida na plenitude, que possui beleza interior e vive a verdade e é criativa. Isso é uma pessoa que não tem baixa autoestima. Percebe? Então, simples assim, identificar esses fatores, identificar esses estados emocionais é interessantíssimo para a sua evolução. Por que sair da baixa autoestima é uma oportunidade? Sair da baixa autoestima é uma oportunidade. Porque ajuda você a sair da situação de miserabilidade. Ajuda você a sair da situação de vulnerabilidade, com complexo de inferioridade, complexo de menos-valia, da falta de confiança em si mesmo. Ajuda você a perceber o valor que você tem. Por isso que é uma oportunidade para você subir de nível, de estrutura bem mais elevado, né? Bem mais alto, com um autoconceito positivo desenvolvido. E uma pessoa que tem o autoconceito positivo desenvolvido, ela vence, ela supera, ela é vitoriosa em todas as dimensões da sua vida. A autoestima elevada, ela é uma oportunidade. Quando a gente sai da autoestima baixa, ela é uma oportunidade para você aceitar o novo como ele é, né? E compreender que você se aceita de novo do jeito que você é também. Você desenvolve o amor próprio, a autoconfiança. Você adquire um estado emocional elevado e se sente capaz de alcançar. Isso acaba com que você tenha mais felicidade, que você tenha mais sucesso, que você tenha mais as maiores chances, né, de aproveitar as oportunidades. Você vai ter mais facilidade de ter acesso aos maiores portais que te levam para uma vida mais abundante, feliz, né? E você ter acesso a inúmeras oportunidades de crescimento na vida, ativando o seu próprio autodesenvolvimento. Então, são essas as inúmeras oportunidades que você tem quando você sai da baixa autoestima. É um diferencial muito grande de uma mulher que tem autoestima desenvolvido do que uma mulher que está em baixa autoestima.
E a diferença entre os dois é mínimo. Então, observe em que lado você está na autoestima. Na autoestima ou na baixa autoestima? Você está reverberando coisas positivas ou negativas? Porque nós vivemos num mundo de dualidades. Tudo tem dois lados. Tem o lado positivo e tem o lado negativo. E tudo são opções. Você pode fazer escolhas. Você pode escolher. Isso que é o bom. Aqui a falar de alguns exemplos de mulheres que conseguiram sair da baixa autoestima. Olha assim. Então, eu vou dar um nome fictício, né, para não ser identificado. Eu vou contar aqui, acho que 2 ou 3 situações de mulheres que venceram, né? Então, a Lani, né, aos 5 anos, os pais dela se separaram. Ela via as brigas dos pais, ela convivia com conflito em família. E a mãe, com complexo de baixa autoestima, de inferioridade, vivia revoltada, se sentia inferior, porque as brigas dos pais eram porque o pai traía a mãe. E quando uma mulher tem a alma ferida e se sente submissa ao marido, com baixa autoestima, né? Ela fica o quê? Se transforma em uma pessoa revoltada, amarga, mal-humorada, revoltada, autoritária, né? E o que acontece com essa criança que convive num ambiente tão hostil? Sofre e absorve e vai formando crenças e conceitos daquilo que ouve, daquilo que vê, da situação que ela convive, daquilo que ela sente, e ela vem crescendo nessa situação. Xingamentos, pai ausente, se separaram, mãe teve que trabalhar fora, e quando a mãe voltava, sempre estava estressada, ela se sentia sozinha, ficava muitas vezes sozinho, e nessa situação toda de pai separado, vendo toda a situação, depois pai ausente, mãe tem que trabalhar, aquela criança fica muito tempo sozinho, enquanto isso, ela fica no seu imaginário, meditando pensamentos e coisas negativas, formando crenças e conceitos de como que a vida é, segundo a compreensão e o entendimento dela naquele momento da sua vida. Agora imagine uma criança de 5 anos passando por tudo isso. Que discernimento, expertise e sabedoria essa criança tem nessa fase da vida. E ela vai formando crenças e conceitos e elas vão ficando aonde? Imprimidos aonde? Na mente inconsciente. Enquanto isso, ela foi criando amigos imaginários. E esses amigos imaginários foram tomando conta da vida dela, até não saber mais lidar com eles. E ela foi crescendo e vivendo e crescendo e conversando e lidando com aqueles amigos imaginários até na vida adolescente. E esses amigos imaginários foram acompanhando ela. Lá na adolescência, arrumava namorados e nenhum deles levava ela a sério. E ela vivia naquele mundo lunático de crenças e conceitos que ela formou, segundo as experiências sentidas e vividas do ambiente hostil na qual ela vivia. E achava que ela não prestava, que ela não tinha valor, baixa autoestima, não acreditando mais na vida, desesperançosa, mãe revoltada, e assim ela foi vivendo e crescendo,
que trocava de namorado, ninguém levava a sério, e cada vez que largava do namorado, foi psicossomatizando cada vez mais o complexo de menos-valia, de falta de aceitação, de valorização, eu não sou aceita, eu não valo nada, e assim a baixa autoestima foi se desencadeando. Até que um dia, né, ela veio pedir ajuda, veio fazer terapia. Não tinha mais ânimo, vontade, não tinha mais espírito de luta, não tinha mais iniciativa e nada. Trabalhar com essa pessoa até ela ver que existe um outro jeito de viver é um processo. É necessário fazer com que a mente volte lá onde os fatores foram acontecendo, a origem dos traumas entraram, voltar lá de volta a pensar naquela brechinha aonde os traumas aconteceram, fazer a dessensibilização, a desassociação e a harmonização e o novo significado para aquela situação. E isso é um processo de técnica de hipnose, PNL e reprogramação neurolinguística da mente inconsciente para superar, desassociar e dar um novo significado. E ela veio por um período, primeiro tinha que desmistificar esses amigos lunáticos, que eram imagens extrasensoriais que ela havia criado, né? E a mente inconsciente ligou o piloto automático de imagens criadas mentalmente através do seu imaginário, de imagens extrasensoriais de amigos imaginários. E ela dizia: Alice, eu vivo num outro mundo, eu vejo outros seres e tudo mais que as outras pessoas não veem. Eu falo para as pessoas, elas me chamam de louca, mas eu os vejo. Sim, né? Porque o nosso imaginário cria realidades. Então, através do nosso imaginário, nós podemos tornar realidade aquilo que nós imaginamos. É o poder da nossa mente. Então, tá, vamos entender, compreender essas situações todas e criar novas imagens mentais. Imagens mentais positivas, de valorização, de capacitação, de potencialização de uma vida abundante. E ela se harmonizou e deslanchou na vida, feliz da vida. Então, são essas situações. O outro exemplo que eu poderia estar aqui falando, deixa eu ver, nós já estamos falando muito tempo aí, que é a Janira, né? Que era filha, desde pequena, uma menina desde pequena, ela ficava sozinho, os pais trabalhavam fora, né? A mãe era professora, o pai policial, né? E o pai voltava estressado em casa, xingava muito ela, dizendo que ela só veio ao mundo para atrapalhar a vida dele, que ela não prestava, e que ela era um extraterrestre, que ela era um ET, que ela era do outro mundo. E assim ela foi vivendo e ela convencendo sua mente, afinal de contas era o pai que estava dizendo, né? Que ela era um ET, que ela era do outro mundo, e ela foi convencendo a mente consciente dela que ela era um ET e ela era do outro mundo. E assim ela foi vivendo, e na medida que ela foi crescendo, ela simplesmente se sentindo um ser do outro mundo, que ela não era um ser desse mundo. E vivia recolhida no seu quarto, não se envolvia, não se socializava, porque ela se sentia diferente. E por incrível que pareça, a fisionomia dela era magrinha, rosto fininho, nariz comprido, orelha grande. E a própria fisionomia se tornou, segundo, né, segundo as sugestões do pai. E depois da adolescência, o pai dizia: vai trabalhar, você tem que ganhar dinheiro, estou cansado de gastar dinheiro com você, você não presta para nada mesmo, fica enfiando as pernas debaixo da nossa mesa, vai procurar emprego, parece que você realmente é um bicho, é uma criatura do outro mundo. E ela foi procurar emprego. Chega no emprego, nem o emprego durava mais de um mês, porque o inconsciente dela não presta. Que tudo que ela fazia dava errado, tudo que ela fazia não era bom, e não parava emprego nenhum. Até vir fazer a terapia, fazer essa reprogramação mental das crenças e conceitos limitantes que havia se instalado.
E isso, como eu falei há pouco, é um processo. Aí sim, depois que ela compreendeu tudo isso, perdoou o pai, ressignificou tudo isso, ressignificou as crenças, harmonizou, criou um novo sentido, um novo direcionamento para a vida, deslanchou na vida. E hoje vive uma vida maravilhosa. Então são situações que desencadeiam a baixa autoestima, a baixa autovalorização, né? E a pessoa não sabe de onde vem. Então, né? São exemplos de mulheres que conseguiram sair dessa baixa autoestima, que compreenderam quais foram os fatores que deram origem para essa baixa autoestima dessas mulheres. Quem sabe você tem um histórico também, assim como eu também tenho, posso contar. Eu também fui humilhada, traumatizada na infância, fui traumatizada por um professor na aula de português. Faziam-se provas orais de tomada de leitura. E fui mal na leitura, o professor me humilhou na frente da classe, eu me sentia tão bem naquela classe, e o professor me humilhou, me colocou lá embaixo, eu me senti última das últimas pessoas. A partir daquele momento, cada vez que eu tinha que prestar a prova, aritmia cardíaca, frio na barriga, um branco na memória, eu lia numa velocidade, não via a hora de terminar meu parágrafo para sair, porque toda a classe riu de mim. E todos meus amigos riram de mim. Eu me senti super desvalorizada. Eu me senti como se eu fosse uma burra, uma pessoa que não soubesse nada. Olha a crença e o conceito que eu formei. E eu carreguei essa crença e conceito durante 34 anos da minha vida. Até que eu achei o mestre Tarcísio de Oliveira, que é um parapsicólogo com técnicas de reprogramação e de PNL, programação neurolinguística, me ajudou. E ele tinha um método que ele usou, e eu fiz todo esse método completo com treinamentos intensivos, passo a passo, e eu consegui reprogramar a minha mente. E eu, através desse treinamento de recuperação dos meus bloqueios, de superação dos meus bloqueios, das minhas limitações, das minhas crenças, eu consegui deslanchar. Mas sofri durante 34 anos da minha vida. Eu sei o quanto é sofrido quando a gente carrega essa baixa autoestima, quando a gente não vê o valor que a gente tem e a gente não sabe como que superar isso. Durante todos esses anos, eu me perguntava todo dia por que eu me sentia daquele jeito. E eu sentia que eu nasci para desenvolver algo mais e eu não conseguia deslanchar na vida por causa desses bloqueios. E aos 42 anos da minha vida, eu comecei minha vida do mais absoluto 000 de novo. Porque daí eu fui buscar eu de volta. Eu fui fazendo outras coisas na vida, né? Para dar conta da minha sustentabilidade, porque era necessário ganhar meu dinheiro para a minha subsistência. Mas a partir do momento em que eu encontrei a solução dos meus traumas, dos meus bloqueios, das minhas crenças, meus conceitos limitantes, eu redirecionei minha vida. Foi aonde eu vim desenvolver o meu desígnio, que é ser terapeuta holística e reprogramadora da mente inconsciente. E pelo fato de eu ter aprendido ser prova real de superação desses traumas, desses conceitos, e sair da baixa autoestima e conseguir me empoderar, é que eu desenvolvi o método Como Ser uma Mulher de Poder, que são 14 passos que mulheres comuns como eu e você trilharam para superar e se empoderar e se reconstruir e vencer na vida e ter uma vida abundante, plena, alegre e feliz. Então eu também sou prova real desse fator aí, um exemplo, uma prova real de superação da baixa autoestima. Eu poderia aqui falar de provas de como que as pessoas saíram desses estados emocionais, né, e superaram, né. Então, o que acontece? São os traumas do passado que nos impedem e eles precisam ser superados. Vamos entender, né, algumas objeções, algumas dúvidas que você pode ter, né,
depois que você ouviu tudo isso que eu falei sobre como sair da baixa autoestima. Quem sabe você tem muitas dúvidas. Você pode postar aqui embaixo as dúvidas que eu estarei respondendo. Todas as dúvidas, todos os questionamentos. Então tem um chat aberto aqui embaixo. Você pode colocar aqui nesse chat suas dúvidas, seus questionamentos, suas mensagens, quem sabe o seu depoimento, o seu histórico do que você passou, ok? Pode deixar o seu comentário.